O irmão já pregou. O irmão já praticamente pregou. O irmão já resumiu o que é ter fé. O irmão já resumiu tudo que o Evangelho tenta nos ensinar. Às vezes a gente acha que é o fim. Às vezes a gente acha que é o ponto final. Mas é Deus desenhando uma vírgula. É só para dar uma parada, respirar e continuar. Mas vamos prosseguir. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no Salmos 30. Não repare a minha voz. O final de semana foi intenso. Deus tem feito grandes coisas e a voz às vezes não alcança. Mas Salmos 30. Ao buscar algo do Senhor, do que eu deveria trazer como palavra, Deus me fez chegar a essa palavra do Salmos 30, que resume um pouco do que o irmão já falou. Fala sobre o choro. Vamos ler e você vai entender. A partir do versículo 1, Salmos 30, versículo 1, diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevaste e não fizeste com que os meus inimigos se regozijem sobre mim. Ó Senhor meu Deus, eu clamei a ti e tu me curaste. O Senhor, tu me levantaste minha alma do túmulo, tu me mantiveste vivo para que eu descesse a cova. Cantai ao Senhor, ó vós santos, e dai graças à lembrança de sua santidade. Porque a tua ira não dura mais que um momento. Em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos repetir essa parte? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós amamos a tua palavra e amamos tudo que o Senhor tem para derramar sobre nós. A tua palavra foi lida e ela se renova, ela se revela de forma diferente a cada dia. Que em nome de Jesus o Senhor nos traga uma nova revelação, o Senhor nos traga uma nova visão, o Senhor nos traga, Senhor, aquela semente que o Senhor tem para plantar nos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, e prepara os nossos corações como terra fértil, para que a tua palavra venha germinar e venha dar frutos. Em nome de Jesus, que não seja a minha boca, mas sim a sua. Que em nome de Jesus não sejam as minhas palavras, mas as do Senhor. Que o Senhor encontre terras férteis, corações abertos, ouvidos atentos. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo se faça presente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. E ao ler esse salmo, e essa parte, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós muitas das vezes ficamos atados, presos ao significado literal da palavra. Eu estou chorando de noite, mas amanhã de manhã tudo vai mudar. E muitas das vezes as coisas não acontecem nesse tempo. Muitas das vezes as coisas não acontecem dessa forma, na forma mais rápida da coisa. E ao estudar mais, vermos mais a Bíblia, nós entendemos que esse choro que dura uma noite, muitas das vezes é por falta de entendimento. Esse choro que dura uma noite, trevas, escuridão, falta de clareza, e muitas das vezes esse choro, nós acabamos entrando na dependência, entrando nesse choro, na dificuldade, por conta de não entendermos certas coisas, de não termos conhecimento sobre certas áreas. Mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas que após a noite, após a falta de entendimento, vem o conhecimento. E é isso que o irmão pregou praticamente aqui, falando que muitas das vezes as provas e as lutas nos levam para caminhos que são para conhecer melhor Jesus, para caminhos que são para nós entendermos melhor certas coisas, que muitas das vezes nós não enxergaríamos se não estivéssemos com os olhos tão marejados de lágrimas. Muitas das vezes nós só vamos adquirir certos conhecimentos
nós só vamos adquirir certa intimidade com Deus, nós só vamos adquirir experiências com Deus no meio do choro. Se Deus nos privasse do choro, não nos deixasse chorar em momento algum, não nos deixasse cair em momento algum, não nos deixasse passar por provações em momento algum, será que nós teríamos aprendido algo? Será que nós teríamos amadurecido? Será que nós teríamos chegado ao conhecimento pleno de quem é Deus? Ao conhecimento pleno de que Ele faz, de que Ele é Deus? Muitas das vezes Deus permite com que o choro venha. E muitas das vezes o choro, ele nem sempre é só de desespero. O choro pode ser de alegria, de arrependimento. O choro pode ser uma expressão de fé extrema. O choro pode ser de tristeza. Até o próprio Jesus chorou, demonstrando que Ele também é humano. Ele estava ali em sua forma humana. Ele também sentiu o que eu e você sentimos. Eu não sei o quanto o choro já tomou sua vida, mas uma coisa eu sei, que Deus pode fazer mudar essa situação. Muitas das vezes, enquanto nós passamos pelo momento do choro e da angústia, nós esquecemos que isso é passageiro. No momento da aflição, no momento do deserto, a gente não entende. A gente não entende que aquilo ali é passageiro, aquilo ali muitas das vezes é para nos ensinar algo. Muitas das vezes nós não entendemos que passar pelo vale faz parte da maturidade, faz parte para você chegar aonde Deus quer. Se Deus tivesse privado José de passar por tudo que ele passou, ser vendido pelos irmãos, passar pelo cárcere, será que José teria chegado a ser um bom governador se ele não tivesse aprendido a administrar lá um pouco no meio da cadeia? Será que ele conseguiria? Será que chegaria lá em cima um homem comandando um governo gigantesco? Será que ele teria maturidade? Muitas das vezes a gente não enxerga que nós mesmos não estamos prontos para adquirir certas coisas. E nós duvidamos de que Deus existe simplesmente porque o choro veio, simplesmente porque o choro aconteceu, simplesmente Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus não está vendo o meu choro, a minha lágrima, a minha dificuldade. Muitas das vezes nós ficamos como crianças mimadas. Papai não está vendo que eu estou sofrendo, não está vendo que eu estou querendo, não está vendo que eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Mas muitas das vezes durante o choro é que Deus vai dando luz, revelação, conhecimento, para que esse choro da noite vire um clarão de esperança, para que esse choro da noite venha ensinar, venha dar experiências com Deus. Eu falo para os meus filhos que muitas das vezes, por serem filhos de pastor, são, nossa, é filho de pastor, mas independente, filho de quem quer que seja, se não tiver experiência com Deus, nada vai segurar ele dentro da igreja. Não vai adiantar eu ensinar a teoria, eu ensinar a letra, se ele não conhecer o Deus dele, se ele não tiver experiências com o Deus que nós servimos. E é isso que muitas das vezes eu oro, para que Deus derrame sobre a vida deles experiências com Deus. E muitas das vezes experiências com Deus vai aparecer no meio da aflição, vai aparecer no meio da prova, a oportunidade de Deus se mostrar Deus. Porque enquanto as coisas são naturais, enquanto as coisas são possíveis, Deus não vai se manifestar. Porque Deus vai se manifestar quando não for mais possível. Não é mais possível, agora é a hora dele se manifestar. Não tem mais recurso, agora é a hora de Deus se manifestar. E até esse momento, muitas das vezes a gente chora, a gente sofre, porque muitas das vezes a gente quer, a gente deseja ter algo, conquistar algo e não consegue. Mas nós precisamos moldar o nosso caráter, moldar as nossas vidas para não vivermos, não nos alegrarmos somente quando temos tudo que queremos na mão. Porque na palavra de Deus também diz lá em Abacuque 3, portanto, ainda que a figueira
currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso mostra para mim, para você, que independente da circunstância, independente do nosso hoje, independente do que nós vivemos no hoje, nós precisamos aprender a nos alegrar com o que já temos, aprender a nos alegrar com o que Deus já nos deu. Deus nos deu a esperança de salvação, basta nós aceitarmos e obedecermos os seus mandamentos, e isso não tem valor, não tem que pague. Nós precisamos aprender que o choro é uma situação, não é uma condição que vai tirar. Não é uma condição, não é um decreto. Você não vai viver dessa forma. Você não vai continuar, você não vai persistir desse jeito. O choro é algo momentâneo. Eu sei que é difícil passar pelo choro. Eu sei que é difícil passar pela prova, passar pela angústia, passar pelas provações que muitas das vezes o diabo vem falando no nosso ouvido de que não, esse é o seu fim. Mas como eu disse no início, muitas das vezes nós achamos que é o fim, mas é o fim. É Deus nos dando a experiência que nós precisávamos. É Deus nos dando a maturidade que nós precisávamos. É Deus nos dando a experiência, a intimidade com Ele que nós precisávamos. É Deus nos mostrando que muitas das vezes não vai ser da forma que eu e você achávamos que era correta. Não vai ser da forma que eu achava ser a ideal. Porque Deus tem as suas formas de trabalhar. Nós precisamos aprender que o nosso foco deve ser simplesmente amar a Deus e nos alegrar todo o tempo. Uma alusão ao carro híbrido. O carro híbrido, ele funciona tanto com gasolina quanto com a energia solar. E nós precisamos ser assim. Da mesma forma que o carro funciona com a gasolina, mas se a gasolina acabar, ele ainda tem energia. Ele ainda tem energia para continuar, para chegar ao seu objetivo. Da mesma forma tem que ser a nossa vida. Nós precisamos saber glorificar e andar com Deus, falar de Deus, carregar tudo aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas no momento da alegria, no momento da bonança, no momento em que Deus faz, no momento em que Deus prospera, no momento em que Deus cura. Mas nós temos também que aprender que no momento que tudo isso acaba, no momento em que tudo parece dar errado, aquele dia que parece que tudo desmoronou, parece que nada do que você projetou está certo, naquele dia que parece que nada que você achava que era mais correto se tornou correto, tudo desmoronou. Nós temos que continuar nos alegrando, continuar com a nossa fé firmada em Deus, porque Deus não mudou. A nossa situação pode ter mudado, a circunstância ao redor pode estar diferente do dia da bonança, mas nós precisamos continuar a nos alegrar no Senhor, porque a alegria que o Senhor quer que nós carregamos é uma alegria que não é justificada pelo dinheiro, não é justificada pela roupa nova, não é justificada pelo maior conforto. A alegria que nós carregamos não é justificada por nenhum bem material. A alegria que nós carregamos é de carregar aquele que nos deu a salvação. A alegria que nós temos que ter, que nós temos que projetar no nosso coração, a alegria que nós temos que a todos os dias manter, fazer com que a nossa mente venha todos os dias se alegrar, mesmo em meio às circunstâncias, é a alegria de ter o nosso Jesus conosco, de ter a salvação, de ter a possibilidade de um dia melhor. Como diz o versículo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir. Muitas das vezes a gente vê os salmos e a gente percebe que Davi, muitas das vezes, esteve nesse lugar. Davi, Elias, estiveram nesse lugar de choro completo, arrependimento total. E Davi, o que eu acho mais interessante é que teve um momento que ele teve que gritar para a sua própria alma: ei, aquieta minha alma,
aquieta dentro de mim, porque eu ainda o louvarei. Será que nesse momento Davi estava passando pelo melhor momento da sua vida? Será que nesse momento Davi, o que é que estava passando? O que é que estava acontecendo? Será que a prosperidade e o seu reino estava da melhor forma? Será que o seu reinado estava ali no seu ápice nesse momento? Não estava. E Davi precisou parar e gritar para a sua própria consciência. O nosso coração engana. O coração do homem é enganoso. E muitas das vezes nós achamos, por vivermos tão numa latente emoção tão grande, um choro tão árduo, uma necessidade tão grande, que nós esquecemos de colocar a nossa alegria no Senhor. E é nesse momento que eu e você temos que fazer o mesmo que Davi. Ei, minha alma, se aquieta dentro de mim. Se aquieta dentro de mim, porque eu ainda o louvarei. Eu sirvo ao Deus vivo, eu sirvo ao Deus que faz milagres, eu sirvo ao Deus que cura, ao Deus que liberta, ao Deus que provê, ao Deus que abre porta, ao Deus que abre fontes aonde não há fontes, ao Deus que faz com que oásis venham aparecer no meio do deserto. Ele é o Deus que abre as portas aonde não há esperança. Ele é o Deus que pode transformar. Eu não sei qual é a dificuldade ou a necessidade dentro da tua vida. Eu não sei qual é o choro que muitas das vezes você tem pedido. Não é o choro que muitas das vezes tem ficado aí agarrado na tua garganta. Muitas das vezes nós agarramos, nós prendemos o choro, mas nós sabemos que ele está ali. Que ele está ali fazendo com que o nosso coração desanime, fazendo com que a nossa fé morra, fazendo com que tudo dentro de nós venha esmorecer. Eu não sei qual é o choro. Eu não sei se é o choro da necessidade dentro do seu lar. Eu não sei se é o choro da necessidade de salvação de alguém. Eu não sei se é o choro de ter uma cura, de ter uma libertação. Eu não sei qual é o choro, mas eu só sei que você precisa derramar o seu choro aos pés da cruz. Porque é ali que nós vamos conseguir. Ali é que vem a fonte. A fonte que vai nos trazer, que vai cessar as nossas lágrimas, é só uma. Muitas das vezes, não desfazendo, nós depositamos muito mais confiança no psicólogo, no psiquiatra, nos terapeutas. Não desfazendo desses profissionais, porque todos eles têm a sua importância no tratamento e na continuidade do que Deus faz. Mas a essência da cura e da transformação está na cruz. A essência da libertação, da prosperidade, de tudo que nós buscamos está na cruz. Está ali. Porque é dali que tem a representação do que nosso Jesus fez. A representação da entrega total do nosso Deus, dando o seu Filho unigênito. E nós não podemos achar que todo esse sacrifício foi em vão. Nós não podemos permitir que tudo isso, que toda a circunstância ao redor, que é momentânea, porque é momentânea, vai passar. Uma certeza que nós podemos ter aqui, vai passar. Nós podemos viver de forma tão intensa a dor que muitas das vezes nós esquecemos que as coisas passam. Nada fica para sempre. Mas o nosso Deus tem coisas maiores para fazer. E nós se atrelamos à nossa dor. Nós nos atrelamos ao nosso choro, à nossa necessidade, à nossa dificuldade. Mas o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Então nós precisamos, a cada dia, saber que os dias difíceis virão. Mas virão para nos ensinar. Os dias difíceis virão, mas eles virão para nos moldar. Muitas das vezes no meio do choro, no meio da dor, nós precisamos perguntar a Deus: o que é que o Senhor tem para me ensinar com isso? O que é que o Senhor tem para esclarecer, para me trazer de conhecimento sobre mim mesmo no meio disso? O que é que eu estou aprendendo com tudo isso? O que é que onde eu preciso aprender?
Deus só libera provas para aqueles que estão dispostos a passar de ano. O ano letivo, as crianças, muitos já estão de férias, outros vão entrar ainda ou já estão terminando. Mas lembra do seu ano letivo? Lembra quando você estudava? Em que momento que o seu professor dava prova? Era para quê? Era para você passar de nível. Para você passar de nível, Deus vai ter que te provar e você vai ter que dar as respostas certas, dar as atitudes certas. Você vai ter que olhar para a prova e para a dificuldade e falar: peraí que eu vou orar, peraí que eu vou falar com Deus, peraí que eu não consigo resolver essa questão, mas meu Deus sabe como que eu vou conseguir resolver. Peraí que eu não sei por onde começar essa questão matemática gigantesca, mas meu Deus sabe todas as formas, todos os caminhos, todas as opções. Nós precisamos voltar à essência da cruz e voltar a enxergar a cruz com mais valor, a voltar a enxergar o sacrifício de Jesus com mais valor. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa dor e achamos que aquilo ali é o fim. Não é o fim. Eu não sei qual a dor e necessidade você entrou nessa noite. Nem sei se você carrega isso. Talvez esteja falando: não, Gabriela, essa pregação não é para mim. Esse choro não me pertence. Hoje a minha vida está plena. Amém. Mas é sinal que você já passou pelo passo do choro, já passou pelo vale do choro, já passou pela necessidade do choro. Em nome de Jesus, que nós possamos valorizar tudo aquilo que Deus declara sobre as nossas vidas. Deus tem um futuro que nós não imaginamos. Nós não podemos desistir no meio do caminho, porque Jesus não desistiu. Jesus, ele era rei, ele era filho do Deus vivo, e ele poderia desistir, porque eu e você não temos, humanamente falando, eu olho para mim, não há nada em mim que tem valor, a não ser o que o meu Senhor plantou, a não ser o que o meu Senhor fez em mim. Uma canção que muito toca em mim é que fala: tudo é perda se eu não tenho ti. Sem tua graça nada importa. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença. Eu troquei a letra, mas você entendeu. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder nada? Jesus não está se importando com perfume importado, com a roupa de marca, com o melhor carro, a melhor moto, nada. Com a conta, com tudo aquilo que muitas das vezes tira a nossa paz. Não, eu quero conquistar, eu quero dar aquilo. E isso é válido. Nós vivemos no mundo, e no mundo nós precisamos comer, beber, vestir, andar. Mas não coloca isso no altar. Não idolatre isso. Idolatra aquilo que Deus pode fazer na sua vida, no seu interior. Quando eu ouvi essa canção, eu tinha acabado de ver, eu acho até que já falei isso aqui, eu tinha acabado de ver uma foto minha, com de 12 para 13 anos. E eu pude ver no rosto daquela menina que ficou gravada ali na foto, ela não tinha Jesus. Ela não tinha o que é mais válido. Ela não tinha o que tem mais valor. Ali eu ainda não conhecia Jesus e eu pude olhar para aquele semblante e ver: meu Deus, tudo é perda se não tem a ti. Quando o Senhor entra, o Senhor muda. Quando o Senhor entra, o Senhor dá esperança. Quando o Senhor entra, o Senhor transforma. E hoje, eu não estou dizendo que a minha vida é um mar de rosas. Oh, quem dera fosse. Eu não vivo sem aflições e sem provas. Eu vivo sim, tem luta, tem prova, tem dificuldade. Tem dia que o choro vem e toma o meu rosto, toma o meu ser. Só eu e minha cozinha sabemos. Só eu e minhas panelas. Mas eu aprendi a gritar como Davi: ei, minha alma, depois que eu choro tudo, ei, minha alma, se aquieta aí, porque eu ainda vou louvar a Deus. Se aquieta, porque eu sinto ao Deus vivo. Eu não sei por onde Ele vai fazer, por onde Ele vai começar, como que Ele vai projetar isso, mas Ele vai fazer, porque Deus faz, Deus molda, Deus transforma. Eu não sei o seu nível de
experiências com Deus, mas peça mais experiências com Deus. Fala: Deus, essa semana eu quero um milagre. Pega aí uma causa bem difícil e bota na mão de Deus. Fala: Deus, eu quero um milagre. Eu quero um milagre nessa causa. E coloca totalmente a sua confiança na mão de Deus. Muitas das vezes a gente está colocando a nossa confiança em coisas vãs, em coisas que não vão conseguir, em pessoas, em coisas que não vão conseguir chegar à resolução. Nós precisamos aprender, voltar a confiar totalmente no nosso Deus, porque Ele é o Deus que aquieta a alma, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que faz com que coisas que nunca imaginamos venham a acontecer. Eu queria que a sua fé fosse hoje fortalecida. Eu queria que você pegasse o seu choro, a sua dor, a sua dificuldade, e que você fizesse tudo isso, fizesse um pacote e entregasse na mão de Deus, que é o único que pode resolver. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dificuldade pode vir, mas nós vamos vencer. A dificuldade pode estar nos cercando, pode tudo nos cercar, mas nós não vamos ser abalados. Nós temos um Deus que é vencedor. Nós servimos a esse Deus. E eu falo isso com convicção, porque Deus faz. Eu não posso te explicar por onde Deus vai fazer ou por onde Ele vai começar, mas a certeza eu tenho que Ele faz, que Ele transforma, que Ele muda, e que você precisa confiar mais em Deus. Você precisa entregar mais na mão de Deus, com confiança e com convicção. Porque fé é ser convicto de que aquilo vai acontecer. Fé é confiar. É como se você tivesse entrado no carro. Os motoristas não. Você estivesse entrando no carro, no banco do carona, e que você fechasse os seus olhos e dormisse devagar. Isso é confiar. É entregar o volante, é entregar as decisões, é entregar as possibilidades. Meu marido está me ensinando a dirigir. É nítido a atenção que ele fica no banco do carro. Eu concordo com ele. Eu sou obrigada a concordar. Mas confiar é isso. É entregar o volante. Muitas das vezes as decisões que Deus vai tomar, as direções que Deus vai dar, não são o que eu e você queremos. A oração mais corajosa que você pode fazer na sua vida é falar: Senhor, faça conforme a sua vontade. Nossa. Isso é muito forte, porque não é a minha vontade, não é do jeito que eu quero, não é pelo caminho que eu quero, não é da forma que eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. É conforme a vontade dele. E aí está na mão dele. E aí é ele que está na direção. E aí é ele que faz. E aí é ele que vai tomar a direção. Será que nós estamos dispostos a confiar? Será que nós estamos dispostos a pegar esse choro, pegar tudo que nos desanima, pegar as circunstâncias que estamos vivendo, entregar para Deus, fala: Senhor, toma aqui, dirige, eu vou descansar. Será que nós temos essa coragem de fazer essa oração? Seja feita conforme a tua vontade. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Tenha certeza disso. Ele vai fazer. Ele vai fazer.